O sapateiro idoso foi humilhado e expulso de seu único teto pelo empresário ganancioso que desejava seu terreno. Mas, ao enfrentar a tempestade, encontrou uma herança esquecida que mudaria sua vida para sempre. Esta história te mostrará que quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo o teu destino. Então fica até o final e não esquece de se inscrever para mais histórias como esta. E já comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Por lá, nos fundos de um lote antigo, o cheiro de couro e café fresco preenchia a oficina de Joaquim, onde o martelar constante ecoava como um coração pulsante de fé. Estou escrevendo o bloco 2, ato 1, Mundo Estabelecido. Todos os dias, antes que a luz do sol vencesse as montanhas, Joaquim já sentia o frio do assoalho de madeira sob os pés cansados. O relógio de corda, herança de seu pai, marcava 4:30 quando ele acendia o fogo para o café. Com mãos marcadas por cicatrizes e graxa de sapato, ele segurava a caneca de ágata lascada, sentindo o calor aquecer suas articulações endurecidas pelo trabalho. Tobias, seu fiel cão vira-lata, bocejava aos pés da bancada, aguardando o início do ritual sagrado de cada manhã naquela humilde oficina de madeira que cheirava a couro. Ajoelhado sobre a terra batida, Joaquim fechava os olhos e sussurrava uma oração que não pedia riquezas, mas apenas o pão e a força para honrar seu ofício. No pequeno altar improvisado, uma foto desgastada de sua falecida esposa sorria sob a luz de uma vela solitária, lembrando-o da promessa de honestidade que fizera há décadas. Cada ponto dado no couro era uma conversa silenciosa com Deus, um ato de resistência contra a solidão que tentava invadir seu peito desde que o silêncio da casa se tornou sua única companhia constante durante as longas e escuras noites de inverno. O silêncio da vizinhança foi cortado pelo rugido de um motor potente e o brilho ofuscante de um relógio de ouro. Dr. Heitor desceu de seu carro de luxo, movendo-se com a arrogância de quem acredita ser dono do tempo alheio. Suas roupas de grife e sapatos italianos impecáveis contrastavam brutalmente com o brim desbotado de Joaquim, que o observava da porta da oficina. O empresário nem sequer olhou nos olhos do sapateiro. Seus olhos gananciosos estavam fixos na localização privilegiada do terreno, calculando lucros e ignorando completamente a dignidade daquele homem que ali trabalhava honestamente há tantos anos. Este pardieiro já durou tempo demais, declarou Heitor, batendo com seu bastão de prata no balcão de Joaquim, enquanto vizinhos curiosos começavam a se aproximar. A humilhação era deliberada e cortante, visando quebrar o espírito do velho artesão diante de todos que o respeitavam. O empresário riu alto das ferramentas antigas, chamando-as de sucata sem serventia em um mundo moderno que não tinha espaço para mãos calejadas. Joaquim sentiu o rosto esquentar e as mãos tremerem, mas manteve a cabeça erguida, segurando o choro que apertava sua garganta enquanto o deboche do rico ecoava pela rua. A crueldade atingiu o ápice quando Heitor apresentou os papéis da compra do terreno, dando um ultimato impossível de apenas 24 horas para a desocupação. Sem qualquer compaixão, ele chutou um par de botas que Joaquim terminava com esmero, pisando no couro macio com desdém absoluto. Isso é lixo, assim como sua vida, sentenciou o empresário antes de partir, deixando Joaquim cercado pelo silêncio pesado da injustiça sistêmica. Com o coração partido, o sapateiro começou a recolher suas poucas ferramentas, preparando-se para um exílio incerto. Enquanto as primeiras nuvens de uma tempestade carregada já escureciam todo o horizonte, Joaquim caminhava sob a chuva torrencial, carregando apenas uma sacola e a lealdade de Tobias. O frio da noite de São Paulo cortava sua pele como lâminas, enquanto buscavam refúgio sob o tronco oco de uma árvore centenária na praça.
O cheiro de terra molhada e lama impregnava suas roupas, e o estômago roncava de fome, lembrando-o de que não tinha mais nada. Ele olhava para as luzes da cidade, sentindo-se um fantasma entre os vivos, enquanto Tobias se encolhia contra suas pernas para oferecer o calor que restava em seu corpo idoso e cansado. Na manhã cinzenta, Joaquim viu um catador descartar uma maleta de couro velha e mofada, jogada fora por Dr. Heitor, junto com outros detritos da antiga oficina. Mesmo tremendo de exaustão, ele agradeceu o achado, vendo nela uma chance de organizar o pouco que lhe restara. Os passantes olhavam com desprezo para aquele velho sujo abraçado a uma tralha inútil, sussurrando palavras de pena ou escárnio. Joaquim, porém, sentia uma conexão estranha com o objeto, limpando a superfície descascada com a manga da camisa, tratando o refúgio como se fosse um tesouro sagrado dado pela providência. O desespero finalmente transbordou quando a fome e o cansaço nublaram sua visão. Joaquim caiu de joelhos na lama, as mãos espalmadas contra o chão frio, e gritou para o céu escuro: "Por que permitiu tamanha injustiça, Senhor? Trabalhei com honestidade a vida inteira para terminar como um bicho na rua." Suas lágrimas se misturavam à chuva enquanto ele listava cada dor, cada humilhação sofrida nas mãos de Heitor. A voz quebrava em soluços pesados, revelando uma ferida aberta na alma que nem mesmo sua fé parecia capaz de estancar naquele momento de escuridão absoluta e solidão profunda. "Perdoa-me, meu Deus, pela minha raiva e pela minha pequenez perante os teus mistérios", sussurrou ele, agora com a testa encostada na terra úmida. O tom de acusação deu lugar a uma humildade dolorida, reconhecendo que seu cansaço físico havia vencido sua prudência espiritual. Com os olhos fechados, Joaquim entregou sua vida e seus caminhos totalmente à vontade divina, sem exigir resultados ou riquezas imediatas. Ele apenas pediu forças para não odiar quem o feriu e coragem para dar o próximo passo, aceitando que, sem a mão do Criador, ele era apenas pó e sopro em meio ao vento. Um silêncio sobrenatural desceu sobre a praça após o clamor de Joaquim. A chuva, antes violenta, tornou-se um chuvisco suave que parecia batizar o velho sapateiro com uma serenidade inexplicável. O peso que esmagava seus ombros dissipou-se, permitindo que ele respirasse fundo pela primeira vez em horas. Não houve uma voz audível saindo das nuvens, mas uma certeza inabalável brotou em seu coração. Ele não estava abandonado. Com o rosto ainda molhado, Joaquim sentiu uma paz que o mundo não pode dar, levantando-se com a resolução renovada de que sua história ainda não havia terminado ali. Com o resto de graxa que sobrara, Joaquim começou a tratar o couro da maleta, dedicando-lhe o mesmo cuidado de um artesão real. "Vamos ver o que há em você, velha amiga", murmurou ele com ternura. Enquanto massageava o couro, seus dedos sentiram um volume estranho sob o forro apodrecido. Ao pressionar, um estalo ecoou e uma ponta de papel amarelado surgiu entre as costuras. Seu coração acelerou, mas ele conteve a expectativa. "Obrigado, Senhor, se este for o teu sinal", sussurrou Joaquim, enquanto Tobias abanava o rabo, sentindo que o mestre encontrara algo que o mundo desprezara. "Estou escrevendo o bloco 4, ato 3, Sementes da Reviravolta." Joaquim, com mãos trêmulas, abriu o compartimento secreto da maleta sob a luz pálida do amanhecer que entrava pela fresta da árvore. Seus olhos marejados fixaram-se em papéis amarelados pelo tempo, guardados ali por décadas como um segredo sagrado e esquecido. Ao ler as letras cursivas e os selos oficiais, percebeu que não era apenas papel, mas a escritura original de toda aquela terra que o Dr. Heitor cobiçava. O cheiro de tinta antiga subiu como um perfume de justiça, e o coração de Joaquim acelerou num ritmo que ele não sentia há anos. Ele tocou o papel repetidamente,
confirmando que o milagre estava em suas mãos. Seu Antônio, o dono da padaria da esquina, que sempre oferecia um pão amanhecido a Joaquim, aproximou-se curioso com aquela movimentação silenciosa sob a árvore. Ao ver o documento sobre a bancada improvisada do sapateiro, o padeiro arregalou os olhos e soltou um suspiro de espanto que cortou o ar frio da manhã. Joaquim, meu amigo, isso aqui é impossível. Você é o legítimo herdeiro de tudo isso aqui. Está escrito com todas as letras, exclamou o homem, validando a bênção divina diante de quem passava. A notícia começou a circular discretamente pelas ruas do bairro, como um sussurro de esperança renovada. Joaquim não gritou de triunfo, mas ajoelhou-se na calçada úmida, encostando a testa no papel heráldico, enquanto as lágrimas lavavam seu rosto calejado e sujo. Ele agradeceu em voz baixa, reconhecendo que aquela providência não vinha de seu esforço, mas da mão invisível que nunca o soltara durante a tempestade. Mesmo com a promessa de riqueza, ele pegou sua velha agulha e continuou o reparo da maleta, mantendo a humildade que sempre fora seu maior tesouro. Ele não se vangloriou aos vizinhos. Quando perguntado, apenas dizia que Deus é fiel e que o propósito oculto estava sendo finalmente revelado. Dias depois, a segunda confirmação veio através de um advogado aposentado que, tocado pela história, analisou os documentos sem cobrar nada ao humilde sapateiro. O profissional confirmou que as terras onde a oficina existia pertenciam à família de Joaquim por uma doação ancestral nunca devidamente registrada no cartório moderno de São Paulo. Com essa validação legal, o impacto prático foi imediato. Joaquim não era mais um sem-teto, mas o senhor daquela pequena porção de chão. A comunidade começou a se reunir em volta dele, trazendo ferramentas e apoio, reconhecendo que a justiça divina estava equilibrando a balança que a ganância humana quebrara. E tu, antes de continuar com esta história, quero te fazer uma pergunta. O que farias tu? Desistir ou seguir lutando por teus sonhos após tamanha humilhação? Escreve aqui abaixo nos comentários, pois tua resposta pode motivar alguém que está passando por um vale agora. Me encantaria saber de qual lugar do Brasil você nos acompanha hoje. E deixa-me contar algo importante. 95% de quem vê nossas histórias ainda não está inscrito. Se és um deles, anima-te a inscrever-te agora mesmo para não perder os próximos relatos. De verdade, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. A terceira confirmação foi inegável quando Joaquim, com o primeiro adiantamento legal, comprou sapatos novos para as crianças órfãs da paróquia local, transformando sua bênção em serviço. Ele reformou sua pequena oficina com reverência, sentindo o cheiro de madeira nova misturar-se ao aroma de café fresco que agora nunca faltava em sua mesa. A comunidade inteira reconhecia o milagre, pois Joaquim não guardava a prosperidade para si, mas a distribuía entre aqueles que também haviam sofrido silenciosamente. Cada martelada em sua nova bancada soava agora como um hino de gratidão, mostrando que a dignidade restaurada era mais brilhante que ouro. A notícia da reviravolta chegou aos ouvidos do Dr. Heitor através de fofocas em seu clube de elite, onde o nome de Joaquim era agora motivo de profundo respeito. O empresário reagiu com uma gargalhada de descrença, chamando a história de delírio de um velho senil que não aceitava a derrota imobiliária. No entanto, uma curiosidade mórbida e uma inveja corrosiva começaram a queimar em seu peito, fazendo-o perder o sono naquela noite luxuosa. Decidido a desmascarar o que chamava de farsa, Heitor dirigiu seu carro luxuoso até a periferia, querendo verificar pessoalmente como aquele sapateiro miserável poderia ter encontrado algo valioso. Quando o carro parou diante da oficina agora restaurada, Dr. Heitor desceu, tentando manter sua pose casual, mas sua voz trêmula revelava a inveja latente.
Então, ouvi dizer que você teve sorte com aquele lixo que joguei fora, Joaquim. Que coincidência conveniente, não acha? Perguntou ele com desdém. Joaquim, sereno e sem qualquer traço de arrogância, respondeu enquanto Tobias abanava o rabo alegremente. Não é sorte, doutor, é bênção. O que você julgou pela aparência e jogou no lixo tinha um propósito que só Deus via. Heitor saiu dali perturbado, com a linguagem corporal derrotada e um silêncio pesado dominando sua mente obsessiva. Estou escrevendo o bloco 5, ato 4, Justiça Divina. O estagiário do cartório, um jovem chamado Tiago, não conseguia mais conviver com o peso do silêncio após presenciar Dr. Heitor, ocultando documentos antigos anos atrás. Ao ver a dignidade de Joaquim na praça, a coragem finalmente brotou em seu peito, levando-o a procurar o sapateiro em sua nova oficina. Com a voz embargada, ele entregou cópias arquivadas que provavam a má-fé do empresário na apropriação das terras daquela vizinhança. Não posso mais ficar calado diante de tamanha injustiça, confessou o rapaz, sentindo um alívio imenso ao ver a verdade finalmente encontrar o seu caminho para a luz do sol de forma definitiva. No dia da audiência pública, a praça central estava lotada por moradores que testemunharam as humilhações sofridas pelo sapateiro. Dr. Heitor tentou defender-se com mentiras frágeis, gritando que as evidências eram forjadas por um velho invejoso e um funcionário traidor. Contudo, quando o juiz apresentou o registro original recuperado, o silêncio do empresário foi ensurdecedor e sua arrogância derreteu diante de todos. Joaquim manteve-se sereno, sem gritar ou acusar agressivamente, apenas observando com tristeza o desmoronamento moral de quem acreditava ser intocável. A verdade precisa ser dita para que a paz retorne, sussurrou ele com firmeza e compaixão aos presentes. A justiça manifestou-se de forma proporcional, atingindo o Heitor exatamente onde ele depositava sua única segurança, em sua riqueza e reputação. Com a fraude exposta, seus sócios o abandonaram, e os bancos bloquearam seus bens para pagar as indenizações devidas à comunidade prejudicada. O homem que antes desfilava em carros de luxo e relógios de ouro, viu seu império de papel ruir como um castelo de areia na maré alta. Ele perdeu a mansão, o prestígio social e a autoridade que usava como chicote contra os humildes. Enquanto Joaquim prosperava com honestidade, Heitor colhia os frutos amargos de uma vida semeada com desdém. Meses depois, um homem de postura curvada e roupas simples bateu à porta da cooperativa de Joaquim, buscando não o lucro, mas o perdão. Era Heitor, com os olhos baixos e a voz quebrada, reconhecendo que havia sido cego pela própria soberba durante toda a sua existência. Eu não mereço tua misericórdia, fui cruel e injusto com você, confessou ele, chorando abertamente pela primeira vez. Joaquim ofereceu-lhe um banco e uma caneca de café, respondendo com serenidade: Deus ensina através das perdas, porque ainda há esperança para ti. O que você fez foi errado, mas eu te perdoo, porque também sou pecador. Joaquim recuperou legalmente o terreno e, com o apoio da comunidade, fundou a Cooperativa das Mãos de Ouro. Ele não buscou riqueza luxuosa, mas transformou a antiga oficina em um centro de artesanato que empregava jovens da periferia. Sua casa foi reformada com tijolos sólidos e janelas largas que deixavam a luz entrar, simbolizando a transparência de sua alma. Ele presenteou seu Antônio com sapatos novos e garantiu que nenhuma criança daquela rua caminhasse descalça novamente. Joaquim sentava-se à tarde em sua varanda, observando Tobias brincar, sentindo que cada perda anterior fora apenas um preparo para aquela abundância compartilhada e santa. O destino de Heitor foi traçado pela própria mão de Joaquim, que, em um gesto de graça extrema, ofereceu-lhe um emprego na limpeza da cooperativa.
O antigo empresário agora vestia um uniforme simples de brim e abaixava a cabeça com genuína humildade ao cruzar com o sapateiro no pátio. Ele aprendeu a dar valor ao suor do rosto e à honestidade de um dia de trabalho manual, deixando para trás a amargura da perda material. Heitor encontrou na disciplina da rotina simples uma paz que o ouro nunca lhe proporcionou, servindo como exemplo de que a redenção é possível para quem aceita a lição. Olhando para o pôr do sol, Joaquim refletia sobre o caminho percorrido, desde a humilhação na chuva até a restauração de sua honra. Ele entendia agora que Deus não permite o sofrimento para nos destruir, mas para lapidar nossa fé e revelar propósitos que os olhos humanos não conseguem enxergar. Aprendi que a justiça divina tarda apenas o tempo necessário para que nosso coração esteja pronto para recebê-la, murmurava ele com gratidão. A vida lhe ensinou que o que o mundo descarta como lixo, o Criador utiliza como semente para jardins de milagres inimagináveis, transformando cinzas em beleza eterna diante de nossos olhos. E assim foi que o humilde Joaquim provou ao mundo que a fé silenciosa é capaz de mover as montanhas da injustiça e transformar o desprezo em glória. Família, obrigado por chegar até o final desta jornada de fé e redenção. Se esta história tocou seu coração, escreva agora mesmo nos comentários. Deus nunca falha. Para que essa semente de esperança floresça na vida de todos que lerem, comenta também de qual cidade você nos acompanha. Dá o seu like, compartilha com quem mais precisa ouvir isso e se inscreve no canal, pois vem mais histórias transformadoras por aí. Clique agora nos vídeos em sua tela, não as pode perder.